Olá, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Leandro e este é o canal do Arteiro Pianista. Eu dei uma sumidinha deste canal por uns tempos, mas agora já estou de volta firme e forte. Para você que não me conhece ainda, tava assim aqui no YouTube de bobeira, assim, só vendo uns vídeos aleatórios, de repente, pá! Apareceu o meu vídeo. Fique à vontade, você pode entrar no meu canal para ver tudo que eu falo. Neste canal aqui eu falo sobre Alemanha, sobre temas relacionados à Alemanha e à língua alemã, sobre música e também sobre temas em geral. Este vídeo de hoje será uma aula de música e vai ser a aula de número 6. Então, para você que está me acompanhando aí desde o começo dessas aulas de música, essa vai ser a aula de número 6, a aula que eu vou falar sobre os intervalos musicais. Caso você se interessar também pela língua alemã, coisas relacionadas à Alemanha, você entra aí bonitinho nos meus outros vídeos, você vai vendo, explica um pouquinho da gramática, também vou explicar um pouquinho da cultura alemã. Se você entrar e gostar, não se esqueça de se inscrever neste canal e também de dar um joinha para o vídeo que você gostou. Essa nossa aula dos intervalos musicais ela vai ser dividida em 3 vídeos. Então, o primeiro vídeo, que é o vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês quais são os intervalos musicais, como é que eles funcionam. No segundo vídeo eu explico para vocês quais são as alterações que você pode ter nesses intervalos musicais. E no terceiro vídeo eu explico para vocês quais são as músicas que vão ajudar vocês a memorizarem os intervalos na prática. Então, primeiro de tudo, o que é o intervalo? Procurando aqui na internet, achei a definição como distância que no tempo ou no espaço medeia entre duas coisas. Ou seja, explicando de uma maneira mais fácil, se você tem um ponto A e se você tem um ponto B, você vai usar o intervalo para medir a distância entre esses dois pontos. No caso do intervalo musical, vai ser a distância entre duas notas musicais. Então você vai ter uma notinha mais aguda, uma notinha mais grave, e você vai medir a distância entre essas duas notas. Bom, tendo isso dito então, nessa nossa aula de hoje eu vou explicar para vocês 5 pontos que vocês vão usar na hora que vocês estiverem analisando um intervalo musical. O primeiro ponto que você vai analisar quando você estiver vendo um intervalo musical vai ser se esse intervalo é melódico ou harmônico. Qual é a diferença entre os dois? O intervalo melódico é aquele intervalo que quando você escuta é uma nota que vem depois da outra. E o intervalo harmônico é quando essas duas notas são tocadas ao mesmo tempo. Então não é nada muito complicado, o intervalo pode ser melódico ou harmônico. O segundo ponto dessa aula vai ser você identificar se o intervalo é simples ou composto. Qual que é a diferença entre os dois? O intervalo simples é aquele que entre as duas notas que você está analisando não há mais do que uma oitava de diferença, ou seja, não tem mais do que 8 notas de diferença. Então pode ser um intervalo de segunda, de terça, quarta, quinta, sexta, sétima ou oitava. Agora, o intervalo composto é tudo que excede uma oitava, ou seja, são os intervalos que quando você analisa tem mais do que 8 notas de diferença entre essas duas notas. Ou seja, intervalo de nona, 11ª, 12ª e assim vai até se acabar o piano. O terceiro ponto é você identificar qual é o tipo de intervalo que você está analisando. Em música, nos dias de hoje, a gente tem 5 tipos de intervalos que são os mais usados, que são os intervalos menores, maiores, justos, aumentados e diminutos. Nesse nosso vídeo de hoje, a primeira parte da nossa aula de intervalos musicais, eu vou falar para vocês sobre os intervalos menores, maiores e justos. Os intervalos aumentados e diminutos eu vou falar para vocês no próximo vídeo. O nosso quarto ponto vai ser aquele que você vai identificar a distância que há entre as duas notas que você está analisando. Ou seja, nesse ponto é onde você vai ver o intervalo em si aparecendo na teoria musical. E como eu já disse para vocês, o intervalo simples pode ser um intervalo de segunda, de terça, quarta, quinta, sexta, sétima ou oitava. E o intervalo composto vai ser tudo que vai exceder essa oitava. E como que você vai identificar o que é um intervalo de segunda, o que é um intervalo de terça e essas coisas que eu falei para vocês agora? Pelo número de notas que vai haver entre as duas que você está analisando. Então, lembrando daquela escalinha que todo mundo conhece de música, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, você vai conseguir achar qual que é o número de notas que há entre as duas que você está analisando. Por exemplo, se você está analisando assim, entre um intervalo entre Ré e Si, então você vai lembrar da escalinha, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só que a primeira nota que a gente está analisando é a nota Ré, então a gente vai começar pelo Ré. Então vai ser Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 6 notas. Então vai ser um intervalo de sexta. Agora, por exemplo, você vai analisar o intervalo entre Fá e Dó. Então vai ser
Fá, Sol, Lá, Si, Dó. 5 notas, um intervalo de quinta. Agora, sei lá, um intervalo entre Lá e Fá. Então você vai lá, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Intervalo de sexta. Muito simples. Lembrando que a escalinha ela vai se repetir. Então depois do Si, você vai começar tudo de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E assim, indo tanto para o agudo quanto para o grave, a escalinha vai se repetir. Lembrando que quando você está vendo a distância entre essas duas notas, você sempre tem que acrescentar a primeira nota que você está analisando na contagem. Então, como eu disse para vocês, por exemplo, o intervalo entre Dó e Mi, você vai acrescentar o Dó na contagem. Então vai ser Dó, Ré, Mi, intervalo de terça. E não Dó, Ré, Mi, que aí vai dar um intervalo de segunda. Não, você tem que acrescentar a primeira nota na sua contagem. No nosso quinto e último ponto dessa aula de hoje, eu explico para vocês que cada intervalo por si próprio não pode ser só de segunda, terça ou quarta. Eles têm que ter uma qualidade que é adicionada a essa nomenclatura deles para definir qual intervalo que é. Então, é aqui que a gente entra naquele terceiro ponto que eu falei para vocês, que são os intervalos maiores, menores e justos. E essa qualidade dos intervalos musicais, ela vai ser definida pelo número de semitons que há entre uma nota e outra. Então, em primeiro lugar, você vai identificar qual é a distância que há entre duas notas, como eu falei no ponto 4. Então, você vai descobrir se é intervalo de terça, quarta e quinta. E depois você vai usar o número de semitons que há entre essas duas notas para descobrir se vai ser um intervalo maior, menor ou justo. Então, nesse nosso ponto número 5, eu vou explicar para vocês qual é o número de semitons que há entre as notas dos intervalos que a gente está analisando. Agora, um ponto importantíssimo que vocês têm que decorar antes de eu começar a falar é que os intervalos de segunda, terça, sextas e sétimas só podem ser maiores, menores, aumentados ou diminutos. Os intervalos de quarta, quinta e oitava só podem ser justos, aumentados ou diminutos. Eu falo isso para vocês não se confundirem na nomenclatura e, por exemplo, falar que existe uma quarta menor, porque isso em música não existe. Então você nunca vai achar, por exemplo, um intervalo de segunda justa, um intervalo de terça justa e nem um intervalo de quarta menor ou de quinta maior, por exemplo. Você só vai achar a nomenclatura como eu disse para vocês agora. E lembrando também que nesse vídeo de hoje eu não vou falar sobre os aumentados e diminutos nessas duas categorias. Eu vou falar só sobre os maiores, menores e os justos. Então, tendo isso tudo já decorado na sua cabecinha, você vai lembrar que os intervalos de segunda eles podem ser maiores ou menores. O intervalo de segunda menor é aquele intervalo que você tem um semitom de diferença entre as notas. O intervalo de segunda maior é aquele que você tem 2 semitons. Caso você ainda não tenha decorado, você ainda não tenha visto o vídeo que eu explico sobre os semitons, clique neste card aqui. E continuando, o próximo intervalo que vai ser o de terça, vocês também vão lembrar que o de terça pode ser maior ou menor. Então, a terça menor vai ser aquele intervalo que você tem 3 semitons de diferença entre as duas notas. E a terça maior vai ser o que você tem 4 semitons de diferença entre as notas. O intervalo de quarta ele pode ser justo, então o intervalo de quarta justa é aquele que você tem 5 semitons de diferença entre as duas notas. O intervalo de quinta ele é justo, então o intervalo de quinta justa é aquele que você tem 7 semitons entre as duas notas. E agora, como os intervalos de segunda e terça, os de sexta podem ser maiores ou menores. Então, o intervalo de sexta menor é aquele que tem 8 semitons de diferença entre as duas notas. E o intervalo de sexta maior é aquele que tem 9 semitons de diferença entre as duas notas. O de sétima pode ser maior ou menor. Então, o de sétima menor tem 10 semitons de diferença. E o de sétima maior tem 11 semitons de diferença. E por último, o intervalo de oitava, que vai ser a oitava justa, ele pode ter 12 semitons de diferença entre as duas notas. Bom, então fiquem ligados para a segunda e para a terceira parte dessa aula. Esse foi meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e dar um joinha para esse vídeo, porque ajuda bastante. E também de me seguir no Instagram e no Facebook, nos dois eu sou Arteiro Pianista.
Sejam bem-vindos e até a próxima!